Não é bem a Varsília, pastor, é Ah, é o Oscar. Oscar. Oscar, você quer falar? A Varsília Eu tá queria aqui do ganhar. lado. É, a Varsília está aqui do lado. Um beijo, Varsília. Outro, pastor. Eu queria mandar um grande abraço para o pastor Talíbio, né, que faz tempo que a gente não vê ele, né? E um grande abraço para a Crescilde também, que faz tempo que a gente não vê ela. Legal. Pastora Talíbia foi pastor lá no norte do Paraná, quando vocês eram membros lá, né? Isso, lá no Paraná Norte. Legal. E aí, ó, tecnologia permitindo a gente se encontrar, né? E o Wagner está fazendo um passeio por todos os cenários que ele conhece, né? Uma hora ele está na praia, outra hora ele está no escritório, outra hora, olha lá. Isso ali são cenários digitais, ó. Mas vocês não fiquem brincando de cenários digitais durante o estudo, porque daí vocês vão se distrair, né? Mas vocês podem escolher, todo mundo pode escolher um cenário digital quando quiser. Só que ele deixa mais lento, tá? Às vezes coloca o cenário digital e daí começa a travar muitas vezes no seu computador. Então, às vezes não é muito legal colocar. Mas fica bonito, ó. Aquela paisagem que está atrás do Wagner é um recurso digital que a gente pode escolher e colocar. Então, daqui a pouco você pode escolher uma praia, pode escolher um cenário paradisíaco, né? E vão pensar que você está lá, mas você não está. Só uma maquiagem, né, Wagner? É só para maquiar a casa que tá feia, tá bagunçada. Ah, pois é, um recurso ótimo para isso, né? Bacana, gente. Pastora Talib, o senhor me ouve? Consegue falar? Talvez o microfone dele está fechado, talvez ele não esteja nesse momento. Eu ia convidar ele para ele fazer uma oração de abertura do nosso estudo, mas eu vou convidar você então, Wagner, pode ser? Pode? Então, obrigado. Pode fazer para nós uma oração de Uhum, introdução. tá bom. Amado Deus, misericordioso Pai, bom e maravilhoso é nós estarmos em comunhão, podermos louvar ao Senhor, podermos agradecer e principalmente aprender mais da Tua palavra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos dá, pela vida e especialmente pelo perdão dos pecados, que nós também pedimos agora, para que a Tua graça abunde a cada dia mais em nosso coração, pois nós sabemos que Cristo é o nosso Salvador e Ele é o nosso Redentor. Que o Senhor abençoe o nosso estudo, onde queremos aprender um pouco mais sobre lei, sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua graça. Que o Senhor abençoe e ilumine o nosso entendimento pelo Espírito Santo. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Wagner. Se os irmãos quiserem, ainda dá tempo de vocês compartilhar o link, convidar alguém para o estudo bíblico para participar. Aproveitem, façam isso rapidamente, que dá tempo ainda de você convidar alguém para participar dessa temática. Eu vou tentar fazer a projeção aqui. Sempre que eu tento fazer a projeção, eu tenho que sempre aprender de novo, né? Mas eu quero ver se eu consigo. Então vamos lá. Aí vocês vão me dizer se vocês vão enxergar o que eu estou compartilhando. E eu preciso que alguém me dê um retorno se vocês estão enxergando uma tela aí escrita Lei e Evangelho. Sim, pastor. Ótimo, sim, ótimo. Então hoje Sim, foi de sim. primeira, né? Que bom, então. Muito bem. Se vocês tiverem alguma coisa para falar durante o estudo, ou perguntar, ou observar, vocês podem abrir o microfone e interromper, porque eu agora não vejo vocês. Porque eu até tenho essa opção de ver, mas eu prefiro não ver, porque daí a minha tela fica muito pequena. Então eu gosto mais de fazer assim. Mas fiquem à vontade, tá? Aí, se vocês levantarem a mão no decorrer do estudo, eu não vou ver. Vocês têm que abrir o microfone e pedir a palavra. Então, vamos lá. A temática que eu escolhi para essa nossa série de estudos bíblicos é Lei e Evangelho distinguindo corretamente. Eu vou basear os nossos estudos num livrinho que foi traduzido nos 500 anos da Reforma, que é o livro Manejando Bem a Palavra da Verdade. Lei e Evangelho é uma doutrina basicamente luterana. Nenhuma outra denominação possui a chave hermenêutica, que a gente diz, a chave de interpretação bíblica, lei e evangelho. Mas vocês vão perceber no decorrer desses estudos que lei e evangelho não é um assunto ou uma doutrina criada. Ela é uma doutrina bíblica. Ela está, como todas as demais doutrinas,
retirada da Escritura Sagrada. Eu começo trazendo uma citação de Martinho Lutero. E nessa citação diz assim: necessitamos mostrar a voz da lei para que o homem seja levado a temer e a chegar ao conhecimento de seus pecados e assim ser convertido ao arrependimento e a uma vida melhor. Mas não devemos parar por aí, porque isso somente levaria a sofrimentos e não ao comprometimento. Há punição e não há cura. Há matança e não há vida. Estaríamos conduzindo ao inferno e não trazendo novamente de volta. Estaríamos humilhando e não exaltando. Portanto, necessitamos também pregar a palavra da graça e a promessa do perdão, por meio do qual a fé é ensinada e despertada. Sem essa palavra da graça, as obras da lei, contrição, penitência e todo o restante, são feitas e ensinadas em vão. É uma frase de Martinho Lutero, já lá nos idos do século XVI, mas que ela é muito atual e muito verdadeira quando diz respeito à pregação da palavra de Deus. Martinho Lutero está observando aqui que somente a voz da lei, ela traz a morte para o ser humano. E se você está preocupado e ainda não tem clareza do que vem a ser essa lei e esse evangelho do qual estamos falando, então vá acompanhando o nosso raciocínio e mais para o final do nosso estudo nós traremos uma definição da lei. Porque às vezes pode confundir as pessoas e as pessoas achar que lei é como a gente tem a lei do Código Penal, por exemplo, né? As leis humanas. Não se trata disso. Se trata da lei de Deus e nem sequer resume-se apenas aos 10 mandamentos. Vamos compreender melhor. Aqui tem uma observação bem interessante, dizendo assim que as pessoas elas deveriam evitar ir a um restaurante quando o chefe de cozinha não sabe dizer qual é a diferença entre o cianeto e o sal. Bom, esses dois produtos químicos, eles têm uma diferença muito grande, embora na aparência sejam muito semelhantes. O que acontece? As distinções, elas fazem diferença na vida. Onde são feitas de maneira inadequada, os resultados podem ser mortais. Se você colocar uma pitada de cianeto na comida em vez de sal, a morte certamente virá. Então, isso mostra como é importante a gente saber distinguir as coisas, mesmo que por vezes as coisas se pareçam muito iguais ou muito semelhantes. Isso também tem muito a ver com o nosso tema de hoje, que é a distinção entre a lei e o evangelho. Prosseguindo, onde a correta distinção entre a lei e o evangelho não é feita corretamente, a vida espiritual das pessoas é colocada em perigo, conduzidas à futilidade, ao desespero, ou uma autoconfiança e arrogância que nega a Cristo. E o resultado final é sempre o mesmo, a descrença. Eu sempre chamo a atenção para o fato de que pessoas que são altamente guiadas pela lei, elas são pessoas, em geral, arrogantes. Arrogantes porque elas passam a crer nelas mesmas. Elas passam a condicionar a salvação, que um dia elas terão plenamente no céu, com aquilo que elas fazem, com aquilo que elas observam. E esse é o caminho da lei. Esse é o grande perigo quando a gente não faz a distinção correta de lei e evangelho. É a pessoa passar a entender que ela será salva por conta das coisas que ela tenta cumprir zelosamente. Por que muitas pessoas elas não creem em todas as coisas que estão escritas na Bíblia? Por que um pentecostal, por exemplo, não crê na eficácia do batismo infantil? Por que um evangélico ele não crê na presença real de Jesus Cristo na Santa Ceia? Porque ele é motivado pela lei. E essa lei é muitas vezes, e na maioria das vezes, racional. Porque ela se desapega das promessas de Deus. E sempre que eu me desapego da promessa de Deus, o que me resta é confiar nas coisas que eu compreendo, da minha razão. Deus fala ao ser humano de duas formas, e que são formas fundamentalmente diferentes e às vezes até opostas. E essas formas são a lei e o evangelho. É uma doutrina bíblica.
É a maneira como Deus fala e se comunica com o ser humano. Aqui tem uma citação da Confissão de Augsburgo que diz assim: reconhecemos que em alguns lugares as Escrituras apresentam a lei, e em outros lugares apresentam o Evangelho, a promessa gratuita do perdão dos pecados por causa de Cristo. Bom, aqui você já pode elaborar um conceito do Evangelho. O Evangelho tem a ver com as promessas que Deus faz. E essas promessas são gratuitas, ou seja, as promessas que Deus faz, elas não têm uma condicional. Por exemplo, quando Jesus diz que o batismo salva, ela é uma promessa completa em si mesma. Não existe uma condicional onde diz assim, o batismo agora vos salva desde que. Não, o batismo traz salvação por completo. A mesma coisa a Santa Ceia. Jesus não diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, desde que você cumpra, obedeça. Não, independente daquilo que o pecador cumpre ou deixa de cumprir. A promessa de Deus é completa em si mesma. Ela não depende daquilo que o homem faz. Isto é muito importante a gente compreender. É isto que muitas pessoas, e a maioria das pessoas, não entendem. Há muitas pessoas que são cristãs, e cristãs por anos a fio, mas elas não conseguem ter essa clareza. A clareza de que a promessa de Deus, ela é evangelho, e ela é válida e completa em si mesma, independentemente, como disse o apóstolo Paulo, das obras da lei, que são as obras que nós fazemos. Bem, quando a razão e a lei se unem, presta atenção nisso aqui, ó. Quando a razão e a lei se unem, a fé é adulterada, dividida entre a confiança em Cristo e a em si mesmo. Dessa união só podem resultar desespero ou então presunção. Quando a razão e a lei se unem. O que seria isso traduzindo para um bom português? Seria dizer assim, é quando a pessoa passa a explicar que, por exemplo, eu sou salvo por causa da graça de Deus, por meio de Cristo, e daí ela começa, desde que eu obedeça, e começa a citar uma lista imensa. Não, aí você está condicionando a graça de Deus à sua obediência. Não que a obediência não seja importante, mas o fato aqui é compreender qual é o papel da lei de Deus. O papel da lei de Deus não é a salvação do ser humano. A obediência não traz salvação. Elas são frutos. São frutos de vida de santificação. Todas as obras da lei, todo o cumprimento que um cristão faz da lei de Deus, toda a obediência, ela faz parte da vida de santificação, daquele que já foi levado à fé salvadora. Então, cada vez que a razão e a lei se unem, elas adulteram a fé, porque elas levam ou então o cristão a cair num desespero, no sentido de dizer, puxa vida, eu nunca serei salvo porque eu não consigo cumprir a lei na sua totalidade, ou então leva o ser humano ao contrário, a uma presunção, de dizer, muito bem, eu estarei no céu porque eu sou um exemplo de pessoa. Conseguem compreender isso? A lei vai sempre nos levar a esses caminhos. Ou ela me coloca no desespero, no sentido de dizer, não conseguirei jamais o céu, porque aí o ser humano passa a entender o céu como uma conquista humana, e ele não é. Ou então me leva à presunção de dizer que eu estarei no céu porque eu sou um exemplo. Faço tudo corretamente. A pregação que distingue a lei e a promessa abre para o ouvinte um viver de confiança e liberdade. Claro, quando nós fazemos a real distinção de lei e evangelho, isso nos aponta para Cristo e nos faz perceber aquilo que Santo Agostinho dizia, que todos os mandamentos, eles são por mim cumpridos, quando aquilo que eu não sou capaz de fazer,
é perdoado por Deus. E esse perdão de Deus, que é graça, que é evangelho, ele faz com que Deus olhe para mim como um cumpridor da sua lei, por causa de Jesus. Então, essa distinção traz para nós confiança e traz liberdade. Vocês já ouviram, por exemplo, algum comentário? Eu já ouvi, de pessoas que disseram assim: o enterro luterano é um enterro bonito. Parece um paradoxo dizer isso, né? Enterro bonito. Mas aí é preciso se esforçar e perguntar o que as pessoas estão querendo dizer quando elas dizem que o enterro luterano é bonito. Bom, via de regra, a mensagem luterana é uma mensagem que aponta para Cristo, para o consolo da promessa, da graça, do amor de Deus. Ela não aponta para a lei. Ela não diz, olha, agora essa pessoa que morreu, ela foi tão boa, foi tão generosa, que ela merece o céu, etc e tal. Não, ela vai apontar para o consolo que Deus tem para nos dar em Cristo Jesus da vida eterna. E é isso que as pessoas dizem que que faz o enterro ser bonito. É o conteúdo da mensagem. A mensagem luterana é uma mensagem altamente consoladora. Por quê? Porque ela é uma mensagem puramente bíblica. Ela distingue corretamente a lei e o evangelho. Uma citação de Walther. Walther foi um teólogo importante do século XIX. Oi. Ok. Eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar de novo, então. Ok? Muito bem. Vamos de novo, então. Apareceu. Foi? Ok. Essa citação de Walther, Walther foi um importante teólogo do século XIX, ele foi o fundador da igreja de Missouri, nossa igreja dos Estados Unidos, ele migrou da Alemanha, e ele tinha uma preocupação muito grande com essa distinção de lei e de evangelho. E ele promoveu uma vez uma série de pregação com os alunos do seminário, onde ele foi professor em St. Louis, nos Estados Unidos, sobre essa temática. E dessa série de sermões surgiu um livrinho chamado Lei e Evangelho, uma preciosidade. Esse livro é vendido também na Concórdia. Foi publicado, foi traduzido para o português e tem na nossa língua, então. E aqui uma citação desse teólogo, onde diz assim: os conteúdos doutrinários das Escrituras Sagradas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, consistem de duas doutrinas que diferem fundamentalmente entre si. E essas duas doutrinas são lei e evangelho. Walter reconhecia que distinguir a lei e o evangelho é uma arte, uma capacidade adquirida, forjada pelo Espírito Santo, na medida em que a vida do artista é imersa nas Escrituras, ao mesmo tempo que é temperada na fornalha da aflição. Interessante isso aqui, né? Ele diz que a lei e o evangelho é uma arte, e ele chama o cristão de um artista. Um artista cuja capacidade de distinguir a lei do evangelho não é uma capacidade que nasce conosco, mas ele diz que é uma capacidade adquirida. E ela é adquirida de que maneira? Na palavra de Deus. E ela é forjada, quer dizer, desenhada, esculpida por Deus Espírito Santo, na medida em que nós temos contato e estudamos a palavra de Deus. Quer dizer, é na Escritura que nós somos moldados por Deus Espírito Santo. E esse moldar de Deus Espírito Santo, ele diz, ao mesmo tempo que nos ensina a distinguir a lei e o evangelho, é temperado na fornalha da aflição. O que significa isso? O cristão tem sempre aquele conflito dentro dele. O conflito que já estava em Paulo, que depois estava em Martinho Lutero, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Esse é a nossa fornalha de aflição. É mesmo conhecedor da vontade de Deus, é não conseguir cumprir essa vontade. E isso nos faz pensar e nos faz refletir da nossa incapacidade também de cumprir a lei de Deus.
Mas à medida que nós somos também moldados por Deus Espírito Santo, nós somos fortalecidos. E somos também capacitados para cumprir essa lei. Muito mais do que uma técnica, muito mais do que um método de interpretação bíblica, a habilidade de conhecer e aplicar a lei e o evangelho vem somente pela experiência. Olha agora, experiência de ouvir e de confiar na palavra de Deus. Bom, você só vai aprender a distinguir a lei do evangelho à medida que você tiver contato com a palavra de Deus. À medida que você estudar, à medida que você entender a palavra de Deus. E quem te dá esse entendimento é o próprio Espírito Santo. Então, embora a lei e evangelho seja um princípio, sim, um método de interpretação da Escritura Sagrada, principalmente para nós luteranos, ele é muito mais do que uma habilidade, ele é muito mais do que uma técnica de interpretação. Mas é uma doutrina que vem a nós e traz clareza da nossa salvação à medida que nós ouvimos e à medida que nós somos ensinados, levados a confiar na palavra de Deus. Olha que frase interessante disse esse teólogo, Hans, e eu nem sei falar o sobrenome dele, não sei pronunciar. Paz com Deus significa no mesmo fôlego guerra consigo mesmo e luta com o mundo. Consegue entender essa frase? Ela é um pouco confusa no primeiro momento. Ó, paz com Deus significa no mesmo fôlego guerra consigo mesmo e luta com o mundo. Bom, a palavra fôlego, ela está ali no sentido metafórico, né? Um sentido artístico, para dar um tom assim de comparação. Mas como se a gente dissesse, está no mesmo pé de igualdade. Então, a paz com Deus, para eu ter paz com Deus, para eu me sentir em paz com Deus, ele está dizendo, é preciso que eu esteja em guerra. Em guerra comigo, com as minhas vontades carnais, com a minha vontade de pecar e em guerra com o mundo. O que é isto? É uma guerra de fazer a vontade de Deus e de fazer a vontade minha e do mundo, da carne, do pecado. Quando eu estou em luta contra as coisas que desagradam a Deus, então eu estou em guerra com o mundo e com o pecado. Mas essa guerra me traz paz para com Deus. E o contrário também é verdade. Se eu estou em paz com os pecados, se eles não me incomodam, se eles não me perturbam, se eles não me causam aflição, se eles não me causam medo, se eles não me causam terror, então eu estou em paz com o pecado, mas eu estou em guerra contra Deus. E aí essa guerra contra Deus é um perigo, porque ela pode me levar à perdição. O racionalismo reduz a lei de Deus a meros preceitos morais, capazes de serem cumpridos com a ajuda da sabedoria humana natural, não dando espaço para um Salvador que cumpriu a lei por nós. Você já parou para ouvir essas pregações moderninhas que tem por aí hoje em dia? Os gurus da internet, David Leonardo, por exemplo, Bambambam da nossa cidade. Já parou para observar o conteúdo das pregações? O racionalismo foi um movimento do século XVIII e que trouxe muito estrago para dentro do contexto da igreja cristã. O racionalismo foi uma exaltação à razão humana, à capacidade de pensar do ser humano. E a razão é um presente que Deus nos deu, mas quando ela passa a ser exaltada, ela toma o lugar de Deus. E esse racionalismo trouxe para o cristianismo um excesso de moral. No sentido de que a palavra de Deus ela foi transformada numa regra de moral onde um bom cristão é aquele que cumpre o maior número possível dessas regras. E isso, o que acontece quando nós olhamos para a palavra de Deus desta forma? Nós anulamos o Salvador Jesus. Porque passamos a entender, a crer, a perceber a nossa salvação como o resultado dos nossos esforços. Então você já deve ter ouvido uma dezena de vezes pessoas dizer assim: ah, essa aí morreu
mas ela foi para o céu com certeza. Até aí tudo bem. O problema é o que vem agora. Ela foi para o céu com certeza, vírgula. Por quê? Uma explicação. Porque era uma pessoa muito boa. Porque ajudava todo mundo. Não tem ninguém que tenha uma palavra para dizer contra ela. Ela era generosa. Ela tinha seus defeitinhos, mas ela fazia tanto pelo próximo. Estava sempre na igreja. O que são essas justificativas? Moralidade. Isso não é lei, isso não é evangelho. Toda essa explicação que foi dada, nesse exemplo hipotético que eu citei, anula o Salvador. Bom, se ela foi para o céu por tudo isso que ela fez, então tornou ela uma merecedora do céu, então não precisa de um Salvador. Então ela foi pelo caminho da lei. E se ela foi pelo caminho da lei, então presume-se que ela foi uma cumpridora 100% da lei de Deus. Conseguem perceber a profundidade desse tema? Ao sujeitar as Escrituras, quer dizer, ao fazer a Escritura Sagrada depender do julgamento da razão humana, o Evangelho bíblico é rejeitado como sendo obsoleto e a ética se torna mais importante que a doutrina. Bem, se nós somos levados ao céu por aquilo que nós cumprimos, então a boa nova do Evangelho, ela não tem sentido nenhum. E o cumprimento das regras morais, elas se tornam mais importantes do que a doutrina que Deus nos deu na sua palavra. Muitas pessoas, quando leem as parábolas da Bíblia, por exemplo, elas só conseguem enxergar um cunho de moral. Mas as parábolas não são moral. As parábolas da Bíblia são sempre para apontar esses dois caminhos, lei e evangelho. Basicamente, as parábolas da Bíblia, elas apontam para a graça de Deus. Quando você ler as parábolas da Bíblia, enquanto você não encontrar a graça de Deus naquela parábola, não sossegue. Porque é um sinal de que você ainda não entendeu. Se você é daqueles leitores da Bíblia que só consegue ler um trecho da Bíblia para dar um sermãozinho, então você ainda não entendeu lei e evangelho. Ou melhor, você não entendeu o evangelho. E aí você precisa buscar, então, uma clareza maior. Esses estudos vão te ajudar para isso. Outro perigo que anula o evangelho é o foco na experiência subjetiva do crente, dirigindo para o testemunho de suas próprias emoções. O que é experiência subjetiva? Bom, subjetiva quer dizer aquilo que é de cada um. A minha é diferente da tua, que é diferente do outro, que é diferente do outro. E aí está dizendo aqui que hoje em dia há uma alta muito grande de olhar para a religiosidade como experiência, a minha experiência com o sagrado. As pessoas valorizam muito isso. E aí essas experiências subjetivas que cada um baseia a sua fé, elas levam a pessoa muitas vezes para emoções diferentes, e as pessoas olham para essas emoções como se essas emoções fossem a sua fé. E o profeta Jeremias já diz: enganoso é o coração do homem. Confiar nas emoções é anular o papel da fé. A fé pode produzir emoções, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando estas emoções se tornam o fundamento da minha fé. Aí elas tiraram a fé do lugar. A fé cristã, a fé salvadora. O evangelho não pode ser baseado nas nossas experiências. É por isso que as pessoas dizem: eu só vou na igreja quando eu me sinto bem. Eu só vou na igreja que me faz eu me sentir bem. Não adianta ir lá na igreja. Olha, o que vai te levar para o céu são as emoções que você sente ao estar num determinado lugar? Ou o que vai te levar para o céu é o objeto da tua fé? Nós vivemos um tempo onde as pessoas não têm mais tido a sabedoria para julgar entre a fé salvadora e a fé que não é salvadora. A experiência subjetiva de cada pessoa, aquilo que cada um de nós sente ao ouvir a palavra de Deus,
Isso tem muito a ver com o nosso momento. Isso tem muito a ver com as coisas que nós estamos passando, com as situações que estamos vivendo. Emoções mudam o tempo todo. Hoje você ouve uma pregação, você fica triste. Amanhã você ouve a mesma pregação, sente alegria. Amanhã ouve a mesma pregação, se sente ameaçado porque denunciou algum pecado, e assim vai. Depende muito do que você está vivendo. A palavra de Deus, ela não muda. Então, a doutrina é diferente das experiências subjetivas. Existe uma palavra bem em moda hoje em dia que é espiritualidade. Não caia no encanto da espiritualidade. Espiritualidade é uma palavra moderninha para falar das experiências individuais que cada um tem em relação à fé. E aí vai tornando a fé também subjetiva. Daqui a pouco não importa mais se é Cristo, é aquela velha história, né? Qualquer caminho serve. Quando você não sabe para onde está indo ou onde quer chegar, então qualquer caminho serve. Uma frase de Lutero: quando nós falamos de experiência, você encontrará o evangelho como um convidado esporádico, mas a lei como um convidado constante na nossa consciência. Olha que frase fenomenal. Lutero está dizendo assim: se a gente baseia a nossa fé nas experiências que nós temos, então o evangelho é um convidado esporádico, quer dizer, de vez em quando ele pode até aparecer. Mas maior parte das vezes, a lei é um convidado constante. Por quê? Olha, por exemplo, eu não gosto muito quando as pessoas começam a querer dar testemunho. Sabe por quê? Porque quando as pessoas vão dar testemunho, começam a falar de si. Começam a contar das suas experiências, começam a contar... e aí, quem é o foco? O foco sou eu que estou dando testemunho. Então, e aí como eu fiz, o que eu confiei, o que eu isso, o que eu aquilo, e com isso eu vou dando cordas para a lei, porque eu estou descrevendo coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, caminhos que eu segui, trilhas que eu deixei de trilhar. Lei. Cadê o evangelho? Testemunho do evangelho é quando eu falo de Cristo. O evangelho necessariamente precisa apontar para Cristo. Por isso, fuja do caminho de basear a sua fé nas experiências. Adiante. A confusão entre lei e evangelho tem gerado enormes desvios da fé cristã. A lei de Deus é diferente do seu evangelho. É diferente na forma como são revelados, é diferente no seu conteúdo, na maneira em que ameaçam, na maneira em que fazem promessas, nos seus efeitos e no que diz respeito às pessoas a quem devem ser pregadas. Bom, a forma como são revelados. O evangelho é revelado em Cristo. A lei é revelada em atitudes. O conteúdo da lei ameaça. O conteúdo do evangelho traz perdão. A maneira como ameaçam, o evangelho não traz ameaça. A lei condena. Na maneira que fazem as promessas, a lei não faz promessa. O evangelho faz a promessa. Nos seus efeitos, a lei traz contrição e terror. O evangelho traz confiança, traz conforto na graça de Deus. Olhem para essa frase agora. A lei de Deus não é o caminho para a salvação. Ao invés disso, é a palavra de Deus que revela a ira divina sobre o pecado e ameaça os pecadores impenitentes com a condenação. Então, se você não entendeu ainda o que é a lei da qual nós estamos falando, então aqui está. A lei da qual nós estamos falando é a palavra de Deus que revela ira divina sobre o pecado, que ameaça os pecadores impenitentes que não se arrependem e que traz a condenação. Então, a lei de Deus é isso. Ela é aquilo que a palavra de Deus traz para mostrar a consequência do caminho do erro. Então, notem, Deus nos dá, na sua infinita graça, a lei de Deus é boa. A gente não deve pensar que a lei de Deus é ruim. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, a lei é boa. E por que é boa? Porque ela mostra o caminho, porque ela aponta para o erro.
e, consequentemente, aponta para aquilo que incorrer na palavra de Deus pode trazer. Então, ela é boa. A lei de Deus é como um exame, um raio-x que você bate, ou que você faz, e aquela imagem mostra o que está estragado lá dentro. A partir daquele momento, você tem como dar remédio. E esse remédio é o Evangelho. Então, não pegue ranço da lei de Deus. Ela não é o caminho da salvação, mas ela é boa. Ela é boa porque sem ela eu não conheceria a vontade de Deus. A lei não tem poder para tornar uma pessoa justa aos olhos de Deus. Isso aqui é importante, grave isso. A lei não tem poder para tornar uma pessoa justa, quer dizer, salva aos olhos de Deus. E quando a gente fala agora lei, você pode circular ali lei e entender assim, tudo aquilo que nós humanos fazemos, nossas ações, nossa obediência, nossas boas obras, nossos atos de bondade, tudo isso não tem poder para me tornar justo aos olhos de Deus. É somente o Evangelho, a boa nova, a boa notícia que declara os pecadores como sendo justos. Não por causa da sua moralidade, mas por causa da obra de Cristo que cumpriu a lei em nosso lugar. Veja, o Evangelho, ele nunca aponta uma receitinha. Ele nunca vai dizer, agora vá e faça assim para você ser salvo. Não, o Evangelho, ele me declara justo, salvo, sem perguntar o que eu fiz ou deixei de fazer. Essa é a beleza da justificação por graça e fé. Nós somos declarados justos, somos declarados salvos, não por causa daquilo que cumprimos, nem tampouco por aquilo que deixamos de cumprir, mas somos declarados salvos por causa da misericórdia e da graça de Deus. O Evangelho nos leva a confiar na promessa que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ora, se eu leio isso na Bíblia, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É uma promessa de Deus. Isso é Evangelho. Agora, se eu tomo essa promessa e digo, o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo o pecado, desde que eu faça isto, aquilo e mais aquele outro, eu acabei de anular a promessa do Evangelho. E eu transformei o Evangelho em lei. O Evangelho é verbal. Não é um princípio sem palavras. Também não são quaisquer palavras que podem ser usadas. Mas as palavras que são espírito e vida. Olha só isso. O Evangelho é verbal no sentido de que ele contém promessas. Promessas que são de Deus. O Evangelho não é um princípio sem palavras, não é uma imaginação. Você já deve ter ouvido aquela frase que é atribuída a São Francisco de Assis, que diz assim, pregue o Evangelho. Se necessário, use palavras. É uma afirmativa errada, eu já usei ela também. Mas é uma afirmativa errada. Porque é como se a minha vida pudesse pregar o Evangelho sem a palavra. A gente fazendo um esforço, dá para entender o que essa frase quer dizer. Mas ela não é uma boa frase. Porque o Evangelho contém palavras. Palavras que são ditas e constituem uma promessa. Que ao ouvir, vão me trazer consolo. Ao ouvir, vão me trazer graça, confiança em Deus, alegria. Vão me trazer esperança da vida eterna. Por isso, não são quaisquer palavras que formam o Evangelho, mas são as palavras que têm espírito e vida. O que significa isso? Palavras que vêm de Deus. Palavras que trazem a beleza da graça salvadora. Esse Evangelho, na verdade, não é uma coleção de livros de leis e mandamentos que requerem ações de nós, mas é um livro de promessas divinas, nas quais Deus promete, oferece e dá a todos nós os seus bens e benefícios em Cristo.
Gente, o evangelho é tão simples e, ao mesmo tempo, o ser humano parece que faz ele ser tão complicado, não é? Porque o evangelho nada mais é do que promessa que Deus faz para nós. O que torna o evangelho complicado? É o excesso de razão. Quando o ser humano não se convence de que ele não tem que fazer nada. O ser humano sempre acha que ele precisa justificar meritoriamente as suas coisas. É porque nós vivemos uma meritocracia. Nosso mundo é assim. Se você quer, tem que lutar, tem que ir atrás, tem que batalhar. Mas a salvação não é assim. E por isso a gente não pode fazer uma transposição simplesmente, né? E aí Lutero está dizendo isso, que o evangelho, então, ele não é só uma coleção de lei, mas ele é, acima de tudo, um livro de promessas daquilo que Deus nos oferece. Pastor, queria Pois fazer não. um comentário que eu achei bem pertinente, referente ao racionalismo mesmo, né? Olha o perigo que ele traz, né? Ele tem o poder, né? Vou dizer assim, de tornar a lei cumprível quando ela não pode ser cumprida, porque minimiza os pecados. Então, aquelas regrinhas, se eu seguir essas regrinhas, você é salvo, né? Tira o peso do pecado, porque todo pecado merece a condenação eterna. Não é só o matar, não é só o roubar. Qualquer pecado você merece a condenação eterna. E daí, se você pode cumprir, voltando, né? Você minimiza o peso da lei, você pode cumprir, você não precisa da graça. Você não precisa do evangelho. Você vai confiar nas suas próprias obras. Então, como é uma coisa diabólica, né? O que o racionalismo faz com a lei, que tem o objetivo de nos apontar os nossos pecados, mostrar que somos pecadores e que merecemos a condenação eterna e que não podemos fazer nada para ser salvo, né? E que precisamos da graça unicamente de Cristo, que é o que vai nos perdoar e nos dar uma nova vida. Eu só queria fazer esse comentário, né? Então, eu acredito que seja um ponto bem importante para a gente entender isso. Perfeito, muito obrigado, Ugner, é isso mesmo. O entendimento do Ugner está correto. O excesso de razão, o racionalismo nos traz, para isso que o Ugner usou ele minimaliza, né? A lei de Deus, e a lei de Deus, disse alguém já que ela precisa me levar a dar um passeio no inferno, de modo que eu sinto o calor das chamas me queimando, e o evangelho, então, é aquele que me resgata, né? Então, você não pode sair de uma pregação cristã com essa ideia de que existe sim uma forma de você cumprir a lei e que esse cumprimento vai te levar para o céu. Quando o pecador acredita que ao cumprir um monte de regrinhas que muitas vezes são até inventadas por seres humanos, e tem muitas igrejas que se pautam nisso, tem muitas pregações que se dizem cristãs, que são pseudo-pregações cristãs. Porque você sai de lá muito mais com um peso nas costas, ou então com a falsa pretensão ou ilusão de que você é capaz. Basta se esforçar um pouquinho e você vai conquistar o céu. Esqueça, o céu já foi conquistado por Jesus. O evangelho é unicamente uma promessa da graça. Essa frase vocês podem anotar aí no coração. Escrever no canto da Bíblia, em algum lugar. O evangelho é unicamente uma promessa da graça. O que torna o evangelho é o fato de Deus querer dar o céu para nós. Então, evangelho é um presente de Deus. É uma boa nova que foi revelada por Deus, mas que não foi condicionada a coisas que nós temos que fazer, nem para merecê-lo, porque não merecemos, e nem para que ele se torne válido, porque o evangelho é válido por si mesmo. E agora, para nós encerrar, então, essa primeira reflexão sobre lei e evangelho, eu trouxe aí essa citação novamente desse teólogo, Hans, que eu não sei falar o sobrenome dele. Alguém de vocês gostaria de ler essa citação, assim, numa voz respeitando as vírgulas,
respeitando os pontos e as reticências? Alguém pode ler para nós? Olha, gente, não é tão difícil respeitar os pontos e as vírgulas. Ponto é uma parada maior, vírgula é uma parada menor, reticências é uma chupadinha de ar. Eu Eu leio. leio, Então pastor. vai lá, por favor, então. Um pouquinho pequena a letra, mas eu leio aqui. Se tirarmos o artigo da justificação fora do centro, muito em breve não saberemos por que somos cristãos evangélicos ou por que deveríamos permanecer sendo. Com resultado, vamos lutar pela unidade da igreja e sacrificaremos a pureza do evangelho. Teremos mais confiança na organização da igreja e no governo da igreja e prometeremos mais base na reforma da autoridade cristã e no treinamento da igreja. Se perdermos nosso centro, iremos cortejar e ouvir outros ensinamentos e estaremos em perigo de ser tolerantes onde deveríamos ser radicais e radicais onde deveríamos ser tolerantes. Obrigado. Essa citação é uma citação bem profunda e eu queria chamar a atenção das últimas linhas. Se nós perdemos o centro, né, e qual é o centro? Lá na primeira linha diz que o centro é a justificação em Cristo Jesus. O que é justificação em Cristo? É saber que nós somos salvos pela graça, por causa da graça de Deus e por causa daquilo que Cristo fez por nós. Isso é justificação por graça e fé. Então ele está dizendo assim, se nós perder isso, então nós vamos cortejar e vamos ouvir outros ensinamentos. E como nós temos vivido um tempo de confusão evangélica, de confusão bíblica, não sei se vocês percebem isso, mas eu tenho percebido muito. As pessoas hoje passeiam em muitas igrejas, isso faz um mal tão grande. Não é que eu não possa visitar outras denominações, outras igrejas, mas isso vai trazendo uma mistura, e o tanto ouvir de muitas vezes coisas erradas, faz com que aquelas coisas erradas se tornem verdade. Com a questão da internet, por exemplo, as pessoas escutam de tudo. Escutam pregadores que se contradizem e nem percebem que se contradizem. Porque as pessoas não têm mais essa radicalidade. E ali no final, ele diz assim, nós vamos então correr o risco de ser radicais naquilo que não deveria e vamos nos tornar tolerantes naquilo que nós também não deveríamos nos tornar tolerantes. Essa palavra radicais, ela não tem um sentido negativo. A gente é que transforma ela. O que é radical? Radical vem de raiz, de ter profundidade. Então, nós precisamos ser cristãos radicais, sim. Radicais no sentido de ter profundidade da nossa fé, a ponto de compreender a nossa doutrina e a ponto de saber distinguir aquilo que diz o contrário daquilo que nós cremos. Isso é ser um cristão radical. É ter clareza, conhecimento da fé e, consequentemente, não se tornar tolerante àquilo que contraria a Escritura Sagrada. Bom, queridos irmãos, com esse estudo de hoje, eu espero ter dado para vocês uma palhinha daquilo que nós vamos estudar ao longo desses nossos próximos encontros. Vocês podem ver que esse assunto, ele é um assunto bem profundo, assim, né? Bem radical, no sentido de raiz, né? E se você acompanhar os estudos, você vai com certeza aprender e crescer muito. A palavra está franca. Se alguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, uma dúvida, fiquem à vontade.